Boa noite, irmãos. Hoje é dia 14, uma noite fria de junho de 2022. Estamos aqui hoje, mais uma vez, na Escola do Alicerce Bíblico. Somos uma igreja evangélica. Se você chegou aqui pelo YouTube, você vai presenciar, vai participar hoje desse estudo que nós vamos falar, que o pastor Hélio vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se você gostar, se você se interessar, temos outros estudos em continuidade deste. Esse estudo vai ser uma continuidade dos anteriores, porque é uma série de estudos que o pastor Hélio está fazendo sobre Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo. E hoje vai ser abordado o aspecto humano de Jesus Cristo. Então, fique até o final. Se você quiser, pode fazer perguntas pelo diálogo que nós temos aqui. E se você quiser também participar de outros cultos, quinta-feira agora nós vamos ter o nosso estudo da doutrina bíblica e aos domingos, 6 horas da tarde, o nosso culto da família. Então, Deus abençoe, que o Senhor Jesus possa prender nossa atenção para que o estudo seja aprofundado em nossos corações, que caia uma semente fértil em nossos corações. Eu vou fazer uma pequena oração e já passo a palavra para o pastor Hélio Pilvisan Filho. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. E sabemos que, se estamos reunidos em teu nome, tu estás no meio de nós. Senhor, abençoa essa palavra, abençoe, Senhor Deus, dê sabedoria ao pastor Hélio para que ele possa ministrar conforme a tua vontade, Senhor. Abençoa, Pai, os irmãos que vão ouvir essa palavra, que ela possa frutificar em nossos corações. Nós entregamos esse culto, esse estudo em tuas mãos, Pai. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. pastor. Amém, muito bem. Então, na semana passada, nós falamos aqui vários aspectos a respeito da pessoa de Jesus Cristo, né? Discutimos vários assuntos interessantes. Se você não assistiu, assiste aí da semana passada, porque eu toco em assuntos até um pouco filosóficos. Para quem não me conhece, meu nome é Hélio Pilvesan Filho, eu sou pastor desta igreja, e você, que porventura tenha chegado aqui pela internet, no canal do YouTube, saiba que nós nos reunimos toda semana, e você é nosso convidado, fique à vontade para participar. Nós temos um site, www.igrejadeinterlagos.com.br, e lá você tem os nossos horários de cultos, e tem um botãozinho ao vivo aqui em cima que vai colocar você aqui dentro desta sala, tá bom? Então, fique à vontade para fazer perguntas lá no site, no nosso site também dá para fazer as perguntas, tá? Muito bem, vamos continuar falando sobre Jesus Cristo. Bom, eu já expliquei para vocês diversas vezes o porquê que eu creio em Jesus Cristo, né? Por que nós cremos em Jesus Cristo. Existe um motivo, né? Esse motivo tem que estar claro. Toda vez que você crer em alguma coisa espiritual, você precisa ter certeza do que você está crendo, tá certo? Tenha certeza do motivo da sua crença. Isso é fundamental. É por isso que nós fazemos essa escola do Alicerce Bíblico às terças-feiras. Toda terça-feira nós nos reunimos para estudar e consolidar a nossa fé. Tá bom? Então vamos a esse estudo aqui. Jesus Cristo
é homem ou é Deus? Essa é a pergunta, né? A Bíblia nos garante que Jesus Cristo, ele é homem e também é Deus. Bom, existem dois pontos importantes nessa afirmação que eu fiz. Primeiro, Jesus, antes de morrer e ressuscitar, ele tinha, vamos chamar assim de função. Não gosto muito da palavra função, né? Mas só para eu poder exemplificar. Jesus Cristo tinha uma função, né? Aí, depois Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele passou a ter outra função. Não gosto da palavra função, deixa bem claro aqui para vocês. Tá bom? Talvez tenha uma outra palavra aí melhor do que essa. Mas Jesus era uma coisa antes e depois ele passou a ser outra coisa, né? Quando Jesus se propôs a modificar o futuro da humanidade, o futuro, não vou falar da humanidade, eu vou falar futuro do homem. Perfeito, Valdo, atribuição, gostei. Melhor do que função. Quando Jesus se propôs a modificar o futuro do homem, eu não vou falar humanidade. Por que eu não falo humanidade? Porque Jesus Cristo, ele é pessoal. Jesus Cristo, ele não é um sujeito ou um Deus para salvar a humanidade. Ele salva a pessoa que tem fé nele. É isso por isso que eu não gosto muito de colocar no coletivo, eu prefiro no individual. Jesus Cristo me salvou, né? Porque eu aceitei. Jesus Cristo salvou a Rosana, minha esposa, porque ela aceitou. E assim por diante, né? É só uma questão de gosto mesmo. A gente até poderia usar aí no coletivo, mas eu não gosto de usar no coletivo, porque aí dá uma sensação de que Jesus ele só está interessado na humanidade e não no indivíduo, percebe? Como se a humanidade fosse um único organismo. Por isso que eu prefiro falar que Jesus ele é individual, ele não é coletivo. A salvação de Jesus ela não é coletiva. Jesus não salva um grupo de pessoas. Jesus salva a pessoa por causa da decisão da pessoa. Eu, Hélio, aceitei a Cristo como meu Salvador e eu fui e me batizei porque eu entendi o batismo, então agora eu sou salvo, né? Ou eu sou cristão, tá bom? É assim que funciona no cristianismo. Então, Jesus Cristo, ele é um Deus pessoal. Ele é o meu Deus pessoal. Percebe? Ele é, sim, ele lá em Mateus, lá no finalzinho de Mateus, ele fala assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, Jesus é Deus no céu e na terra, para todo mundo, para todo. Mas é uma questão só de preferência. Eu gosto de falar num Deus pessoal por causa dessa atribuição de Jesus. Quando Jesus veio na Terra, ele precisava de ter uma condição humana para experimentar a dificuldade humana em não cumprir, em não conseguir cumprir a lei. Percebe? Como é que Jesus poderia falar em salvação se ele não soubesse na própria pele a dificuldade do homem poder se salvar? Essa é a questão. Percebe? Tem outros assuntos aí, tem outras questões muito importantes nesse raciocínio, mas eu não vou desenvolver todos eles aqui, porque senão ficaria muito, muito longo esse assunto, né? Então, veja só. Jesus precisou ser homem. Ele precisou estar na condição de homem, de ser humano. Percebe? Então, Jesus, quando ele veio, ele sabia quem era, né? Jesus, ele tinha total entendimento do que ele estava fazendo.
Tem lá um versículo em João, ele fala assim, eu dou a minha vida e eu a tornarei tomá-la. Ele fala isso. Então, Jesus é um sujeito que teve que passar pela miséria humana, ele teve que comer as bolotas que os porcos comiam. Ele teve que gastar toda a sua herança com aquilo que havia de mais podre, que é o ser humano, né? Para que ele pudesse saber que quando ele estivesse indo para a cruz, ele estava indo por uma questão de que o homem não teria condições de fazê-lo sozinho, de buscar a sua salvação sozinho. Não dá, não dá. Né? Tanto é que lá em, acho que Colossenses ele fala assim, né? Que a salvação é um dom de Deus, né? Não vem das obras. É um dom, é uma dádiva, é um favor imerecido. Eu não merecia o favor. Eu, Hélio, não mereço o favor. Mas Jesus foi lá e mesmo assim falou, eu vou fazer esse favor para o Hélio. Eu vou dar de graça para o Hélio. O Hélio não precisa merecer. Por isso, quando a gente fala, lembra quando eu sempre falo aqui para vocês, somente o pessoal da igreja fala assim, pô, quando você der uma esmola, você dá uma esmola sem questionar se aquela esmola, estou falando em esmola no bom sentido, não estou falando de centavinhos, não. Quando você vai ajudar alguém, você vai dar alguma coisa para alguém, R$10, R$20, R$1.000, tanto que você quiser. Você não deve questionar o que aquela pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Por quê? Porque você está dando de graça. Aquela pessoa pode fazer bom uso ou mau uso do dinheiro, mas a conta não é sua, porque você deu. A mesma coisa com Jesus. Jesus me deu a salvação de graça. É de graça, é dádiva. Percebe? Entendeu essa questão da graça? Isso a gente vai desenvolver mais para frente, mais coisas, vamos falar mais coisas a respeito. Então, quando você der alguma coisa, dê um presente para alguém. A pessoa pegou aquele presente, rasgou, jogou no lixo. Você tem que ficar chateado com isso? Não. Não, você não tem que ficar chateado. Por quê? Se você deu a posse, não é mais sua. Eu posso pegar esse papel aqui, ó. Alguém me deu esse papel? Não. Então, você vai ficar chateado se eu fizer isso aqui, com esse papel? Hã? Vai ficar chateado? Rasguei o papel. Você fica chateado porque eu rasguei esse papel? Não. Agora, se você tivesse me dado esse papel e eu fizesse isso, você ia ficar chateado? Percebe? O amor faz esse tipo de raciocínio. O amor faz esse tipo de conta. Percebe? O amor, ele observa. O amor, ele vai observar o desgosto daquela pessoa de não ter aquilo que está recebendo. Agora, o uso daquilo é da posse da pessoa. Então, eu falo muito isso. Hélio, mas você é uma pessoa assim, sem coração. Porque é tão bom quando você vê, por exemplo, você dá um presente para alguém e essa pessoa está usando aquele presente. Sim, é bom. É bom. Mas olha o perigo disso. O perigo é você se chatear e você falar, poxa, aquela pessoa não gosta de mim e tal. Às vezes não, às vezes é o momento dela. Ela está num momento ruim. Percebe? Às vezes a pessoa está numa situação difícil, ela não está entendendo direito, ela tá. Hoje eu ouvi uma frase muito interessante, sabe? Hoje eu ouvi uma frase muito interessante. Um sujeito pegou e falou assim, mas no meio de uma conversa, nem me lembro mais o contexto dessa conversa, ele falou assim, eu pegaria aqueles gatinhos, todos aqueles gatinhos, acho que tinha uma gata na rua que tinha acabado de ter os gatinhos, e ele falou assim, eu pegaria aqueles gatinhos e tal. Aí o outro falou assim, mas você não daria um dinheiro para aquele mendigo que estava deitado lá? Eu não quero saber de mendigo, coisa nenhuma. O gatinho vem e me lambe o rosto, me faz carinho e tal. O mendigo não. O mendigo que se dane, ele tá bêbado lá, ele tá lá drogado. Eu não vou dar nada para aquele cara, não. Esse é o raciocínio humano de amor. É um raciocínio tosco,
pequeno. O de Deus é diferente. Não sei se você percebe. O amor de Deus é diferente. Ele morreu pelo Hélio. Entendeu? Ainda que o Hélio o despreze. Ele morreu por sujeito que está lá na rua. Ele morreu pelo Hitler. É duro falar isso aqui. Mas Hitler merecia a salvação tanto quanto eu. Percebe? Os pecados de Hitler não são maiores ou menores que os meus pecados, porque Deus não faz essa conta, né? Percebe? A conta é: pecou, é digno de morte. Não pecou, é digno de vida. Por isso que Jesus morre por mim. Ele morre por mim porque ele sabe da minha condição de não conseguir cumprir toda a lei. Aí Jesus vai lá e morre por mim e desbanca a lei. Então, quando Jesus veio, ele entrou dentro da humanidade com um corpo de homem para saber o que o homem sente para ele poder desbancar a lei. Então, Jesus, ele sabia o que era sentir raiva, o que era sentir remorso, o que é sentir paixão, desejo, amor. Tudo que o homem comum, uma pessoa comum sente, tudo que uma pessoa comum passa, Jesus passou. Percebe? Então, Jesus teve momentos de sufoco sexual? Sim, teve. Teve momentos de sufoco sexual. Só que ele não pecou, essa é a diferença. Ele não podia sentir desejo sexual porque ele é Jesus. Não. Você está entendendo como é que é essa situação? A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas não cometeu pecado. Então imagina os piores pecados possíveis. Jesus foi tentado em todos. Percebe? Essa é a questão. O Weber entrou ou não entrou? Eu admiti, mas ele não entrou. Valdo. Entrou, agora sim. Que susto, achei que sem querer eu não tinha admitido. Bom, mas vamos lá. Então nós temos que pensar da pessoa de Jesus, pensar corretamente, sabe por quê? Porque senão nós vamos cometer o erro de achar que ele é um Deus no meio dos homens. E que a morte foi fichinha para ele. Subir na cruz foi fichinha para ele. Foi uma coisa simples. E não é verdade isso. Percebe? Ele poderia simplesmente, como se ele fosse Deus, ele simplesmente poderia modificar toda a situação. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Percebe? Mas ele não fez isso. Então, a gente não pode achar que Jesus Cristo é Deus no momento em que ele está lá há 2000 anos. Ele é homem naquele momento. Naquele momento ele é homem, ele está sentindo desejos, ele sente dor, ele sente raiva, ele sente amor, ele sente atração sexual, ele sente tudo que um homem sente. Mas a Bíblia fala que em tudo ele foi pecado, em tudo ele foi tentado, mas ele não caiu na tentação. Percebe? Eu pergunto para você, sabe aquele momento lá em Lucas 4, quando Jesus está sendo tentado pelo adversário, pelo diabo adversário? Aí ele fala assim que ele levou ao alto do templo e mostrou-lhe todos os reinos da terra. Imagina todos os reinos da terra. Como é que seriam todos os reinos da terra? Você está pensando nos reinos como o reinado de Salomão, como o reinado de Davi, como o reinado de fulano, de Beltrano? Não. Isso aí é uma metáfora para ele falar assim, olha, foi apresentado a Jesus todas as porcarias, todas as podridões, todas as coisas mais vis e nojentas foram apresentadas a Jesus. Isso é que significa todos os reinos. Todas as coisas que a carne humana ama
foi apresentada a Cristo. Deu para entender? Vamos parar de pensar na carochinha e pensar de maneira poética. Não, Jesus não veio fazer poesia aqui, nenhuma poesia. Jesus ele veio passar pela desgraça da carne humana, porque a carne humana é uma desgraça. Ela é um horror. Ela é podre, ruim, péssima. Você está entendendo? Porque senão a gente fica achando, ai, aquela velha ideia, né? O menino Jesus, ai, que bonitinho, ai, que lindinho. Jesus, menino, aí depois Jesus adolescente, olha aqui que lindinho. Nada disso, irmão, para com isso. Jesus sofreu horrores, as dores que Jesus sentiu são iguais às dores que eu sinto, que você sente. Os desejos que eu sinto, Jesus sentiu, mas ele não pecou. Sabe quando você bate o dedinho no canto do pé do sofá? Você está indo para a sala e bate o dedinho no canto do pé do sofá ali, e aquilo te dá uma dor insuportável, e você xinga horrores, fala palavrões, fala impropérios, porque o teu dedo está doendo. Jesus não fez isso. Estou dando um exemplo bobo aqui, é porque eu lembrei do meu pai e da minha irmã, né? Teve uma ocasião, a bruxa, a gente costuma brincar, né? Que a bruxa deu uma pousada, acho que o Léo até lembra disso, porque é bem da época que eu conheço o Léo. Eu lembro que a minha mãe bateu o carro, um caminhão atropelou a minha mãe, aí ela estava atravessando um farol, o caminhão veio num farol vermelho, passou por cima, quase matou a minha mãe. Aí depois a minha irmãzinha mais nova foi atropelada, foi parada debaixo de um carro, mas não aconteceu nada com ela. Aí o meu pai foi para a sala, bateu o dedinho do pé no sofá, quebrou o dedo do pé. Depois a minha irmã, uma outra irmã que eu tenho, foi lá, passou no mesmo lugar, bateu o mesmo dedinho, quebrou o mesmo pé. E assim foi. Percebe? É por isso que eu lembrei do dedinho aqui. Mas eu queria que você entendesse que Jesus é um sujeito, é uma pessoa, é um homem. É um homem que come, sente vontade de ir no banheiro. Percebe? Sente fome, sente dor de barriga. Vamos parar de pensar num Jesus perfeito, porque quando Jesus estava aqui, andando como homem, ele tinha a exata perfeição que tem você. Percebe? Jesus sentiu dor de cabeça, Jesus sentiu dor de barriga, ele sentiu fome. Ele quis ir ao banheiro, ele sentia vontade de dormir. E assim vai. A gente tem que parar de pensar num Jesus absurdo. Porque se Jesus fosse um ser supremo, absurdo, maravilhoso, ele não seria igual a mim, ele não teria condições de me salvar. Você está entendendo, meu irmão? A gente está brincando aqui de cristianismo. Percebe? Imagina Jesus chegando de uma caminhada cansado, andando naquele poeirão. Você acha que Jesus... O perfume de Jesus era o quê? Era o perfume Paco Rabanne? Não, era fedido. Assim como eu sou. Basta eu não tomar um banho, um dia eu fico fedido. Vamos parar para pensar quem é Jesus, meu irmão. Senão ele se torna uma pessoa inatingível. Senão esse Jesus se torna uma desculpa para você. Mas vamos continuar. Eu preciso terminar esse primeiro estudo aqui com vocês. Então, vamos lá. Pega a caneta, pega o caderno e vamos lá. Quem é Jesus? Jesus sabia quem ele era? Ele sabia. Ele tinha certeza disso. Jesus estudou as Escrituras. Jesus, ele pode ter sido até aí que ele tomou consciência no seu íntimo de que ele era o Cristo.
Então, aos 12 anos, ele declarou em Lucas 2,49, anota aí, Lucas 2,49, que estava ali para tratar de negócios do seu pai. Não vou abrir aqui, senão não vai dar tempo. Anotou? Lucas 2,49. Jesus tinha 12 anos e deu uma resposta aos sacerdotes. Eu estou aqui para tratar dos negócios do meu pai. E não era o José, não, era o pai de Jesus Cristo, o Deus, o nosso Deus. Quando ele era adulto, ele declarou que teria que realizar as obras do Pai. Jesus declarou, eu tenho que realizar as obras do meu Pai. Ele falou isso. Então, anota aí. Anota aí. João 9,4. João 10, 25. João 10, 32. João 10, 37 e 38. João 14, 10 e 11. Até o diabo reconheceu que Jesus tinha algo diferente. Lá em Mateus 4 e Lucas 4, várias vezes o diabo fala assim, se tu és o filho de Deus. Então o diabo estava lá, tentando a Cristo. Se tu és o filho, lança-te daqui para baixo, que virão os anjos e te segurarão para que não tropeces em alguma pedra. Aí tem um versículo lá que Jesus pressiona Pedro a revelar quem ele era. Anota aí. Mateus 16, 15 a 17. Vamos ler lá. Esse aqui eu acho que é importante a gente ler. Espera aí que eu tenho que lembrar aqui. Achei. Vou compartilhar esse aqui com você, que é bem interessante. Mateus 16. Então ele fala assim, 15 e 17. 15 a 17. Ele fala assim, e disse-lhe ele, é vós quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Olha a importância da afirmação de Pedro. Tu és o Cristo. Sim, tu és o Cristo. Ah, mas não é só isso, é o Filho do Deus vivo. Então Jesus falou assim, bem-aventurado, Simão Pedro. Bem-aventurado, isso aí, você está certo. E quando Jesus foi julgado, né, ele não negou a sua filiação. E eu vou mostrar aqui, ó, Mateus 26. Mateus 26. Lá no verso 63. Aqui, olha só que interessante aqui, ó. Ele fala assim, disse-lhe Jesus, né, o verso 63, né? Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu, tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder
e vindo sobre do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Então tá aí. E Jesus não nega de jeito nenhum. E tem algumas afirmações de Jesus aqui nessa história. Jesus fala assim, meu pai trabalha até agora. Meu pai trabalha até agora. Olha que interessante. Isso está em João 5,17. Anota aí. Outra afirmação de Cristo. Saí do Pai e vim ao mundo. Olha lá, ó. Saí do Pai e vim ao mundo. Então, Jesus sabia quem ele era. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. João 16:28. Então tá aí, irmãos. Tá aí o negócio. João 20:21. O Pai me enviou. Olha que interessante. O Pai me enviou. Então teve um acordo entre Cristo e o Pai. E o Pai enviou. Existia, sim, uma comunhão profunda entre Jesus e o Pai. Muito profunda. Essa comunhão está descrita em Mateus 11:27. Anota aí. Mateus 11:27. E João 17:25. Há uma comunhão, uma ligação. Outra afirmação de Cristo é que ele veio revelar a essência do Pai. Jesus tinha esse objetivo, revelar a essência do Pai. Anota aí. João 14, de 9 a 11. Você quer ver? Mateus 18:20 tem um fato interessante. Eu não me lembro muito bem das palavras, mas o contexto é muito interessante. Quer ver? 18:20. Ele fala assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, aí estou no meio deles. Então, olha só, Jesus onipresente. Jesus onipresente. Eu vou interromper aqui e você vai me ver aqui. Outra coisa, e esse é dos bons mesmo, sabe? Jesus tinha poder para perdoar pecados. Você lembra dessa passagem? Que tinha aquele sujeito que estava paralítico, desceu lá pelo teto da casa, foi descendo até Jesus, e Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Que eu faça que eu ande. Né? Aí ele falou assim, então tá bom, seus pecados estão perdoados. Aí todo mundo começou a olhar e falou, ué, ó gente, não vai fazer o cara andar? Quem ele pensa que é? Tem poder para perdoar pecado? Aí Jesus fala assim, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, digo a você, levanta e anda. E o cara anda. Aproveita e faz as anotações, meu irmãozinho. Anota. Não deixa de anotar, não. Isso é muito importante. Né? Muito importante. Vamos lá, continuando. Ele tinha poder para ressuscitar mortos. Ele ressuscitou a meia dúzia lá, né? Que você já sabe, né? Eu vou falar os versículos aqui, você anota aí depois, tá? Então, João 6, 39, 40 e 54. João 6, versos 39, 40 e 54. João 11, 25. E João 10, 17 e 18. Está lá ressuscitando, né? Outra. Jesus, ele é juiz e árbitro do homem. Isso está em João 5, 22. Jesus é juiz e árbitro do homem. Vamos ver lá? Vamos ver lá.
Peraí, eu sempre erro aqui. Compartilhar, tá aqui. Então, lá, João 5:22. Vocês perceberam que a gente já está usando aqui o Novo Testamento, né? Por quê? Porque nós estamos falando da pessoa de Jesus, horas. Né? Então ele fala assim, e também, o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, Jesus é juiz. E Mateus 25:31-46. Mateus 25:31-46. Vou ler só um pouquinho, né? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e assim vai. Aí depois você lê até o 46 aí. Né? Tá bom? E por último, uma coisa muito importante das afirmações de Jesus é o seguinte: ele pedia coisas para os seus seguidores que ninguém pede. Que somente Deus poderia exigir do homem. Então, a primeira delas é rendição aos seus seguidores. E a segunda é cortar laços íntimos e queridos. Por quê? Porque Jesus deveria ser, né, ou Jesus teria que ser para o seu seguidor a coisa mais importante. Então, se você quiser anotar os versículos dessas afirmações, está em Mateus 10:37 e Lucas 14:25-33. Vou repetir. Mateus 10:37 e Lucas 14, de 25-33. Anotou aí? Então, veja bem as exigências de Cristo, né? Ok. Jesus tem autoridade? Yes, Jesus tem autoridade. Você nunca ouviu Jesus falar, na minha opinião, por exemplo. Ou eu acho que, pode ser que, penso que, podemos supor tal coisa. Jesus nunca usou dessas palavras. Alguns estudiosos dizem que Jesus falava com autoridade, mas uma autoridade divina, porque ele tinha certeza da sua condição. Ele tinha certeza da condição do homem. Então, isso é um fato importante. Não existe dúvida nas palavras ou nas afirmações de Cristo. Ah, vamos atravessar esse lago aqui, vamos, mas se chover, a gente fica aqui. Vamos até aquele lugar lá, até aquela cidade lá, mas se vier uma nevasca, a gente para, a gente não vai. Olha, é o seguinte, minha filha está lá, quase morrendo, será que o senhor não podia mandar uma palavrinha só, já é o suficiente? Ele falou assim, vai, a tua fé se salva. Ele não diz assim, olha, se você tiver fé, a sua filha não vai morrer. Está entendendo como é que Jesus se expressava? Ele se expressava de uma maneira com autoridade. Ele não pedia permissão. Percebe? Quando Jesus expulsou aqueles demônios do Gadareno, e os demônios falaram assim, olha, olha, mande-nos para aqueles porcos. Não, se vocês forem naqueles porcos, eles vão morrer, tadinho dos porcos, não vão fazer isso, não. Você percebe? Jesus era autoridade. Aquele texto
Sermão da Montanha, que está em Mateus 7, de 24 a 29, né? Ele tem a preponderante visão de que um hebreu crente que posiciona a si mesmo acima da autoridade e da própria fé. Segundo, ele é mestre humilde e afirma ter autoridade suprema sobre a condição humana. Depois você abre lá, Mateus 7, 24 a 29. E terceiro, é um reformador moral que põe de lado todos os demais fundamentos. Então, aqui existem algumas suposições. Depois você vai lá e estuda isso daí que eu afirmo. Jesus não pecou. E aí nós precisamos entender o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Isso Jesus não fez. Né? Qualquer ser humano que chame o próximo ao arrependimento e à retidão pode evitar algumas referências aos seus próprios pecados e imperfeições. Não existe a mais remota referência nas palavras de Jesus que ele tenha confessado o pecado. Ao contrário, ele é o mais humilde de todos os homens e desafiou a todos. Qual de vocês podem me convencer do pecado ou me acusar do pecado? João 8,46. Qual de vós? Eu estou aqui. Alguém pode falar mal de mim? Alguém pode falar que eu fiz algo errado? Alguém aí me convence de que eu saí uma vírgula da lei? É isso que Jesus fala. E por último, irmãos, que é o que eu quero terminar aqui, eu tenho mais quase 15 minutos para terminar, e eu devo fazer isso rápido. Se alguém quiser, ó, tá aqui o papel, tá? Eu posso entregar isso para vocês, não tem problema nenhum. Tá bom? E por último, o que eu quero deixar aqui para vocês é os discípulos viram tudo isso. É o testemunho dos discípulos. Eles viram todas essas coisas. Então, os discípulos estavam lá, viram Jesus fazendo, viram Jesus falando, viram Jesus dormindo, viram Jesus indo, viram Jesus voltando. E assim foi. Então, só para completar aqui com vocês. Então, agora eu vou na reta final do estudo aqui com vocês. Moisés não foi aclamado como filho de Deus. Ele jamais falou ou agiu como quem procedesse de Deus e fosse particularmente da sua natureza. Moisés não fez isso. Ninguém no Velho Testamento fez isso. Eu vim de Deus, eu sou de Deus, eu não sei o quê. Elias não fez isso. Melquisedeque não falou uma vírgula, ele só pediu o dízimo. Não disse nada. Percebe? O único que afirma que é o Filho é Jesus. Ninguém mais fez isso. Por outro lado, no Novo Testamento, o Novo Testamento expõe um milagre. Um grupo de homens que andava com Cristo e que viram todos os seus aspectos da sua humanidade, que ele comia, bebia, dormia, etc. Mais tarde, esse grupo de homens, tá certo? Que escreveram Atos dos Apóstolos e depois escreveram as cartas, as epístolas, o adoram como um ser divino e proclamam o seu poder e o poder de salvação e invocam o seu nome em orações. Você não vê isso no Velho Testamento. Jesus falou assim, olha, tudo que pedires em meu nome, o nome de Cristo, ele põe o nome dele. Lá no Velho Testamento, Jeová não fala assim. Se orardes em nome de Jeová, será feito. Não existe isso.
Então, não sei se você consegue imaginar que a personalidade de Cristo é uma personalidade única. Não existe outra maneira, outra forma, outro sujeito que fizesse como Jesus fez. João, o evangelista, não o João, o outro lá, o evangelista, que escreveu o evangelho, declara em João 1 que ele é o verbo e que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tomé fala assim, Senhor meu e Deus meu. Imagina Moisés voltando do monte com as tábuas da lei, o rosto dele brilhava. Jesus não tinha um rosto brilhante. E ele foi chamado de Deus, percebe? Se a gente olhar o ponto de vista do apóstolo Pedro, olha que interessante, a pessoa de Cristo, como que ele é maravilhoso. Pedro, o apóstolo, viu Jesus comer, viu beber, viu dormir, ele viu Jesus chorar, ele tinha fome, ele tinha sede. Pedro disse aos judeus que está à direita de Deus e que tem a prerrogativa divina de conceder o Espírito Santo. Pedro dá esse testemunho, está em Atos 2, 33 e 36. Pedro vai lá e fala, olha, esse Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou e que vocês viram subir, e que foi lá para a destra do Pai, ele tem o poder de conceder o Espírito Santo para nós. Pedro disse que ele é o caminho da salvação, Atos 4, 12. Que Pedro disse que Jesus tem o poder de perdoar os pecados, é ele quem perdoa. Não existe mais a necessidade de se fazer holocaustos e sacrifícios para perdão de pecado. Não, Jesus é o Cordeiro. Atos 5:31. Aí em Atos 10:42, Pedro fala assim, ele é o juiz dos mortos. E lá na carta dele, em 2 Pedro 3:18, ele atribui glória a Cristo. Mais uma para você aí. Presta bem atenção nisso aqui. Paulo não viu o Senhor em pessoa. Paulo não teve essa oportunidade de estar lá no momento da crucificação ou no momento de que Jesus apregoava ali o Evangelho, as boas novas. Porém, Paulo descreve Jesus de uma maneira fenomenal, incrível. Ele não viu Jesus em pessoa, mas ele viu Jesus já glorificado. Ele estava indo para Damasco e, de repente, veio-lhe um clarão, cegou-lhe os olhos. E ele falou assim, todo mundo fala até que ele caiu do cavalo, né? Mas ninguém sabe se ele caiu mesmo. E ele fala assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? Duro é para ti brigar contra os aguilhões. E aí Paulo teve a visão do Senhor. Né? E aí ele esclarece, ele descreve Jesus da seguinte forma, nosso grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. É assim que Paulo considera Jesus. O nosso grande Deus e o nosso Salvador, Tito 2,13. Colossenses 2,9. Colossenses 2,9, ele fala assim que Jesus encarna a plenitude da divindade. Plenitude da divindade. Em Colossenses 1,17, ele chama Jesus de Criador e sustentador de todas as coisas.
Em Colossenses 1:2, ele usa Jesus para fazer a oração. Ele invoca a Cristo em oração. Em 2 Colossenses 13:14, 2 Colossenses, 3:14, é que vem aquela ideia, né? Que Jesus está associado ao Pai e ao Espírito Santo. Conta-nos a história da igreja que os cristãos consideravam Cristo, e Cristo era o divino e o adoravam. Conta-nos também que o escárnio dos pagãos. Pode ser, Eliette, pode ser. É 2 Coríntios 13:14, né? Eu falei Colossenses 3:14. Você tem razão, é 2 Coríntios 13, verso 14. Ele faz a associação ali do Espírito Santo com o Pai e ele. E o escárnio dos pagãos, né? A maneira como os pagãos escarneceram de Jesus durante a história corrobora a sua divindade. Porque ninguém escarnece um Deus. Ninguém escarnece alguém por ser quem ele é. Então, isso acontece muito lá no começo do cristianismo. Né? Existem vários escritos lá no Palácio Romano do século III, esse escarnecimento. Ou seja, escarnecer Cristo por quê? Percebe? Por que escarneceria Cristo? Ora, só escarneceria Cristo se aquele Cristo ao qual morreu e ressuscitou realmente tivesse algum poder ou tivesse alguma relevância, né? Ao ponto de alguém esculpir isso numa parede. Né? Então, irmãozinhos queridos, ó, eu já estou terminando aqui, estou caminhando para o final. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a Bíblia, ela não é só um livro. Ela não é só um livro que tenta criar uma religião. Não é esse o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia não é criar uma religião, sabe? Fazer com que aconteça alguma coisa. Não. O objetivo do Novo Testamento e da Bíblia é a propagação do amor de Deus. Se você for ver o Alcorão, o Alcorão, o único objetivo do Alcorão é a propagação da religião. Porque o Deus do Alcorão não tem amor nenhum. Nem. Ele convence ali todo mundo pelo medo. E o maior benefício que você pode obter se você morrer pela lei do Alcorão é ir para o céu e se esbaldar em sexo com mulheres virgens que ficam virgens todos os dias, pela manhã. Então você vai, transa com 70, 80 mulheres virgens, aí no dia seguinte você transa de novo com 70 mulheres virgens, no dia seguinte, mesma coisa. E assim, essa é a graça, é a beleza do Alcorão. Deus me livre. Se eu for no céu se eu for entrar no céu para ter as mesmas paixões e as mesmas dificuldades que eu tenho aqui na Terra, eu prefiro não ir. Mas para Jesus é diferente. Jesus, ele promete uma vida eterna ao lado do Pai. E estar ao lado do Pai supera qualquer expectativa, supera qualquer necessidade, supera qualquer alegria. Percebe? Não existe comparativo humano para estar na presença do Pai. Não é? Percebe? O que nós vamos sentir quando estivermos lá com o Pai, com Jesus, não dá para a gente traçar um paralelo aqui. Por que que o Pai... Por que que o que eu vou sentir lá tem que ser algo que eu vou sentir, que eu sinto aqui? Hã? Por isso que a gente não tem muita informação sobre como vai ser o céu. Então,
Não, a Bíblia simplesmente fala que nós vamos para a eternidade com Deus. Acabou. E isso já é o suficiente. Isso já é tudo que eu preciso. Percebe? Por quê? Porque, olha, Jesus subiu naquela cruz para... Ele gastou uma energia violenta. Jesus gastou, sentiu uma dor incrível. Jesus padeceu dificuldades tremendas para que eu pudesse ir para o céu. E eu vou questionar esse céu que Jesus está me prometendo? A vida eterna? Viver eternamente? Sem sentir dor? Sem envelhecer? Percebe? E ao lado do Pai, o Pai é amor, o Pai é luz, ele habita a luz inacessível. E assim vai, irmãos. Então, tem coisas que eu não quero, eu não preciso comparar. Eu não vou encontrar virgens no céu. Nem quero encontrar virgens no céu. Lá para Maomé, sim. Para Maomé, o Alá vai dar virgens para você. Ou então no Espiritismo, né, que você nasce e morre. Aí depois você nasce de novo, morre de novo. Como se nascer e morrer aliás, como se morrer fossem coisas boas. Quem quer morrer? Ora, se eu já morri uma vez, não precisa morrer 2, 10, 20, 50, 1000. Por isso que Jesus nos promete a vida eterna. Essa é a promessa que ele nos deu, a vida eterna. Por isso que a gente ressuscita, para ter a vida eterna. Beleza? Então, é isso aí, meus irmãos queridos. Foi um prazer, foi uma alegria. Queria que você fechasse seus olhos aí um minutinho e fizesse e acompanhasse essa minha oração. Jesus querido, obrigado, Pai, por essa oportunidade de falar das tuas coisas. E como é bom, Jesus, falar das tuas coisas e saber que o Senhor esteve nessa condição que eu estou hoje, Senhor. E que o Senhor padeceu para que eu hoje tivesse acesso ao teu reino, Senhor. Obrigado, Jesus. Só temos que te agradecer, só temos que te louvar, engrandecer o teu nome e propagar a tua verdade. Abençoa todos aqueles que ouviram o que foi falado agora, Senhor. Pela tua misericórdia nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus abençoe você. Vou desligar aqui a gravação. Só um minuto, que eu ainda... Stop recording, ok. Pronto.